Doutor, explica pra gente sobre o que é demência e o que é esclerose. E ainda nessa linha, como que o doutor identifica que a pessoa está com algumas dessas doenças que até nós já mencionamos? Bom, em relação à demência, antigamente o termo popular conhecido, julgavam-se as pessoas como esclerosadas, nada mais do que, na linguagem leiga, significa o que na linguagem médica é o demente, Então, demência é a alteração cognitiva, alteração cerebral, Uma pessoa apresenta uma síndrome demencial, ela apresenta uma alteração da memória suficiente para prejudicar as suas atividades diárias, para obstruir as suas atividades diárias, associada a uma outra perda cognitiva, outra perda cerebral, de uma outra capacidade cerebral. Linguagem, julgamento, abstração, reconhecimento de objetos, capacidades visoespaciais. Então, quando o paciente apresenta esse tipo de alteração de memória, mais uma outra alteração cerebral, o médico estabelece o diagnóstico de demência, que é o que popularmente se chama de esclerose, quando a pessoa está esclerosada. E é uma síndrome. Então, essa síndrome demencial, ela pode ser causada por inúmeras doenças. Então, a etiologia, a causa dessa síndrome demencial é variada. Você apresenta cerca de 60%, 70% das pessoas com demência, isso sendo causada pela doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que causa demência. Temos também uma porcentagem menor, cerca de 20% a 30% desses estados demenciais, causados também por múltiplos infartos cerebrais associados à doença de Alzheimer e outras demências, como demência frontotemporal, demência por corpos de Levy, demências secundárias a doenças psiquiátricas, demências secundárias ao Parkinson. Então, cabe ao geriatra profissional habilitado, fazer esse diagnóstico da demência e tentar classificar qual a causa para tentar fazer um tratamento mais específico para esse tipo de problema. Então, essa que é a questão da síndrome demencial. E essas doenças, se, por exemplo, tem um histórico familiar, isso pode ser passado, ou seja, isso tem relação para que outra pessoa da família também possa ter esses sintomas? Existem já estudos sobre isso e realmente existe uma maior probabilidade da pessoa que tem um familiar de primeiro grau que desenvolveu a demência de apresentar a demência também, o que não quer dizer que isso é 100%, na penetração não é 100%. Não é porque uma pessoa tem um pai ou uma mãe com demência que você fatalmente terá demência, mas existe uma maior probabilidade. E hoje em dia já se sabe, através dos estudos, que inúmeras doenças concorrem para aumentar essa probabilidade de você desenvolver a doença, no caso, a demência. Atividade física, por exemplo, diminui a chance de você desenvolver a demência. O controle do colesterol diminui, atividade cerebral, a própria vitamina D. Então, todos os estudos dão caminhos de fatores que podem causar, piorar, aumentar essa chance de desenvolver a demência e outras diminuir. Então, uma pessoa socialmente, mentalmente ativa, fisicamente ativa, com colesterol controlado, sem hiperglicemia, sem diabetes, tem menos chance de desenvolver a demência do que uma pessoa diabética, tabagista, uma pessoa sedentária, com um nível de colesterol alto. Então, temos que jogar com essas informações para tentar evitar o desenvolvimento dessas doenças. Então, isso é muito importante, aproveitarmos essas informações
para que possamos passar para os pacientes e isso ser usado nessa prevenção. É que também, principalmente sobre o colesterol, ele é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa tem o colesterol alto e não sabe, né, doutor? Daí a importância desse acompanhamento médico que vai justamente tentar identificar esses fatores. O geriatra é um profissional preparado justamente para identificar esses fatores e para diminuir a chance da pessoa desenvolver esses problemas. É claro que o colesterol também é muito responsável pelas obstruções arteriais no organismo, obstruções das artérias coronárias, levando ao infarto, obstrução das artérias cerebrais, levando ao infarto cerebral, ao AVC. Então, o colesterol elevado, né? O colesterol elevado, já que o colesterol é um elemento essencial à vida, nós não vivemos sem colesterol. Então, a importância do controle adequado dos níveis de colesterol para que essas doenças secundárias não ocorram. Então, justamente essa é a visão do geriatra, que tem uma visão geral para tentar auxiliar nesse tratamento. Essas doenças que são degenerativas, óbvio que elas não têm cura, mas ela tem como, através desse controle, elas estacionarem ou ser mais lentas na evolução? Uma coisa que é realmente importante é dizer que determinados tipos de doenças degenerativas não têm um tratamento curativo. O tratamento é paliativo. Antes de dizer até sobre o tratamento desse tipo de demência, seria interessante salientar também que existem pseudodemências. A pessoa, muitas vezes, nos testes de memória, ela pode apresentar uma performance um pouquinho diminuída, e isso pode ser causado por outras alterações. Por exemplo, um hipertiroidismo apático, um hipotiroidismo, depressão, falta de vitamina B12, todas essas alterações podem causar déficits de memória e até mesmo na questão do homem, a falência hormonal, a queda hormonal pode causar uma lentificação do pensamento, uma lentificação trazendo prejuízo de memória que pode ser muitas vezes identificado como erroneamente como demência. Então é importante saber que desses casos existem doenças que simulam as demências e que são tratáveis. E outra coisa muito importante também, doenças que causam alterações, síndromes demenciais, mas que são reversíveis. Então, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal, ou atualmente chamada de hidrocefalia de pressão intermitente, é uma alteração no fluxo de líquor cerebral que pode levar a alterações de memória importantes, mas que trazem outros sintomas que o geriatra pode identificar também, e uma doença que pode ser curada através de uma simples derivação ventrículo-peritoneal, que é a instalação de um cateter que leva o líquor da região do sistema nervoso central até a região abdominal, descomprimindo esse líquor, tirando essa pressão excessiva, né, do sistema nervoso central e curando o paciente, que vai apresentar, além dos sintomas de memória, sintomas de dificuldade de marcha e incontinência. Daí a importância de não se achar que o idoso demente ou, entre aspas, esclerosado é normal, porque algumas dessas alterações não são demência, outras são demências reversíveis e outras, as degenerativas, são parcialmente tratáveis. Em relação às demências, as demências degenerativas, no caso a mais comum, que é a secundária doença de Alzheimer, o tratamento basicamente se consiste em aumentar um nível de neurotransmissor cerebral, que é a acetilcolina, através de um inibidor da acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina nas fendas sinápticas, que são as conexões entre um neurônio e outro. Então, a falta desse elemento, dessa acetilcolina, leva a essa diminuição de memória. Então, a medicação faz o quê? Ela aumenta a concentração da acetilcolina, né, trazendo uma diminuição, né, nessa velocidade, diminuição da velocidade de degeneração da memória. O que ela não faz é diminuir o nível de morte celular.
Porque como uma doença degenerativa, ela é progressiva e a morte neuronal é constante. Então ainda não existe um tratamento que impeça a morte neuronal, mas sim o aumento da substância que auxilia na memória. De fato que em um determinado momento da doença, você não tem mais o efeito da medicação. Quer dizer, a doença de base continua a evoluir. Então não existe ainda um medicamento que proporcione a parada da doença, da evolução da doença em si. Doutor, e sobre atividade física para a terceira idade? Qual o senhor indica? Nós vemos que muitos idosos apreciam a dança, né? Então ela é indicada, até que idade pode ser feita? E atividade física, outras atividades físicas são seguras para a velhice, principalmente para quem tem um quadro também de osteoporose? O interessante dessa pergunta é que a atividade física ela sempre é importante em qualquer fase da vida. E obviamente na terceira idade ela não deixa de ter a sua importância. A questão principal é a particularização dessa prescrição do tipo de atividade física para cada tipo de idoso. Porque cada idoso é um indivíduo em si com suas particularidades. Então, a atividade é segura no idoso? Claro, desde que prescrita com avaliação do próprio indivíduo. Se você tem um indivíduo que tem artrose de joelhos, por exemplo, é difícil prescrever uma atividade onde ele vai apresentar impacto nessa região dos joelhos, causando piora da dor que ele possui já. Então, o ideal para um tipo de fortalecimento, atividade cardiovascular interessante, seria uma atividade na água. Se é um idoso que não tem osteoporose, que tem uma artrose de joelho importante, você pode prescrever uma atividade na água, onde ele não sobrecarregue os joelhos. Já um idoso que não tem artrose, uma idosa, por exemplo, que não tem artrose, mas tem osteoporose, a prescrição é completamente diferente. A natação para ela não vai estimular a produção óssea. Natação não vai estimular a produção óssea, assim como a hidroginástica. O ideal seria uma atividade onde estimulasse os músculos antigravitacionais. Então, a musculação muito bem orientada, muito bem acompanhada, pilates, qualquer tipo de atividade que force a musculatura, mas que tenha uma supervisão adequada profissional, pode sim e muito ajudar. Por quê? Porque uma das preocupações da terceira idade, além da instabilidade, que é a suscetibilidade maior do idoso a quedas, é a imobilidade. Nós temos muitos casos onde os idosos apresentam essas quedas repetidas e, com o passar do tempo, acabam acamadas ou numa cadeira de rodas.